Você já parou para pensar que a nossa alma pode se tornar como um cinto podre? Jeremias 13 traz uma das imagens mais fortes da Bíblia, um cinto de linho feito para estar preso à cintura, mas que se torna imprestável, sem utilidade. Esse cinto representa o povo de Deus que deveria estar unido a ele em honra, mas se deixou corromper pelo orgulho, pela idolatria e pela rebeldia. Hoje vamos mergulhar nesse capítulo e entender como Deus fala conosco por meio do cinto e também do jarro quebrado. Prepare-se, essa mensagem pode revelar muito sobre o estado do nosso coração. Então vamos ver agora o versículo 1 e 2. Diz assim: Assim me ordenou Yahvé: vai e compra um cinto de linho e coloca em volta a tua cintura, mas não permitas que se molhe na água. Então comprei um cinto, conforme a palavra do Senhor, e o coloquei em minha cintura. Então Jeremias recebeu essa mensagem do Senhor e foi lá e comprou um cinto de linho. Amados, nessa época o linho era um artigo nobre. E o linho era usado aonde? Na veste sacerdotal. Ele era um material nobre, usado nas roupas sacerdotais. E qual o símbolo que ele tinha? Era um símbolo de pureza, de proximidade com Deus. E o que isso quer revelar? Mostra que o povo de Israel foi chamado para quê? Para ter intimidade com o Senhor, para estar preso a Ele como um cinto que está preso à cintura. Veja, o cinto também, ele tem uma simbologia que a roupa naquela época era solta. Então o cinto era uma forma de prender a roupa para que as pessoas pudessem fazer as suas tarefas, para poder também no cinto colocar coisas, muitas vezes armas ou ferramentas de trabalho. Então o cinto está ligado muito também a ser útil naquilo que você está fazendo. E veja, o Senhor aqui mandou Jeremias comprar esse linho de linho, esse cinto de linho. E o cinto de linho não é uma coisa fina como a gente hoje vê o cinto. O cinto aqui ele era grosso, ele podia estar na cintura, como ele podia passar da cintura até o peito. Tá? E geralmente, como eu disse para vocês, era usado dessa forma. Só que aqui tem mais a ver com o que? Para falar da intimidade que Deus queria com o próprio povo de Deus, com o próprio povo que ele escolheu. E quem aqui usava esses cintos? Os sacerdotes. E quais eram a função dos sacerdotes? A função dos sacerdotes era o quê? Ser esse a intermediário do povo para com Deus. Mas quem estava totalmente corrompido nessa época? Os sacerdotes. Então, aquele a quem o Senhor depositou toda a pureza, para que viesse estar na presença dele, levar o povo a ele, estava corrompido. Por isso que ele fala, não lave o cinto, não molhe o cinto. Eu não quero que nada interfira na natureza desse cinto de linho. E o cinto de linho, a gente sabe que o linho vem de uma planta, é todo elaborado para fazer, passava por um processo, então vem da própria natureza. Agora vamos ver o versículo 3 e 5, diz assim: Então me veio a palavra de Yahvé uma vez mais dizendo, levanta-te, toma o cinto que compraste e que carregues na tua cintura e vai ao Eufrates e esconde ali na fenda de uma rocha. Parti em direção ao Eufrates e o escondi ali, como Yahvé havia me orientado. Mas antes, imagine Jeremias andando com a veste dele, com esse cinto de linho. Com certeza ele chamou muita atenção sobre isso. E as pessoas deveriam questioná-lo quanto a isso. Porque um cinto de linho, não era normal as pessoas comuns usarem. Então, ele estava chamando atenção. Porém, Jeremias não tinha toda a revelação do que o Senhor queria falar sobre o uso desse cinto. Muitas vezes, amados, a gente ainda não tem toda a revelação do que o Senhor está falando conosco. É como se fosse um quebra-cabeça. Por isso que é de fé em fé, de glória em glória,
que nós vamos realmente ficando com a fisionomia mais clara, percebendo mais as coisas. Por isso que o nosso caminhar é mediante a fé. E aqui agora o Senhor fala para Jeremias ir lá no Eufrates. Gente, era quase, eu não me lembro, mas acho que era mais de 500 quilômetros. E aonde ficava Eufrates? Perto ali da Babilônia. Tá? E era para ele ir até lá caminhando e colocasse na fenda de uma rocha. Então, colocasse aquele linho. E esse ato, e o que esse ato mostra? Que quando nós nos afastamos de Deus, porque se vê, pegou ali o linho, mandou bem longe do povo que o Senhor escolheu para ser o representante dele nessa terra. Amados, o Senhor não escolheu o Israel porque eles eram melhores do que as outras nações. Pelo contrário, o Senhor escolheu uma nação pequena, mas que eles pudessem mostrar em quem eles confiavam e o poder de Deus. Hoje também, o Senhor não nos escolhe porque nós somos especiais, pelo contrário. O Senhor nos escolhe para mostrar que Ele é especial em nós e para nós sermos luz e sal na terra. E agora, aqui, esse cinto, ele foi colocado lá numa fenda de uma rocha. Por quê? Para mostrar que afastado da presença de Deus, aquilo que deveria ser honrado começa a se deteriorar. Então, quando nós nos afastamos da presença de Deus, amados, aquilo que deveria ser trabalhado em nós, aquilo que deveríamos ser como testemunho, o que acontece? Começa a se apodrecer. Agora, toma muito cuidado com o testemunho. Por que eu quero dizer isso? Eu sempre tive cautela com o testemunho, mas muito da minha cautela com o testemunho vinha de eu ignorar as minhas emoções, vinha de eu, assim, não olhar para eu realmente. Como se eu não pudesse sentir algumas coisas, nem perceber algumas coisas, eu tinha que bloquear algo. E isso me trouxe muito males. Um exemplo, eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Mas como admitir isso uma pessoa que crê em Deus e tem fé em Deus? Então, muitas vezes, a gente acaba fechando os olhos para as coisas que estão se manifestando na nossa vida. O dia que o Senhor começou a me revelar que eu tinha muitas feridas emocionais, que eu sofria de grande ansiedade, que os problemas de saúde, a maioria que eu tinha, era decorrente de problemas emocionais e eu precisava de tratamento. Foi ao momento que eu comecei a entrar no autoconhecimento, comecei a estudar, comecei a buscar tratamento. E hoje o Senhor me levou a essa missão de ser psicoterapeuta, principalmente do povo cristão. Porque o povo cristão pega muitas coisas que estão na palavra, o testemunho que tem que dar e os seus preconceitos e não busca ajuda. E acredita que está tendo intimidade com Deus. Quantas vezes nós somos bons, generosos, bondosos, mas porque nós temos receio de frustração, de crítica, de não sermos úteis, das pessoas não gostarem de nós. Então, lá no íntimo, isso não está sendo algo do Espírito Santo, está sendo algo de mecanismo de autoproteção que nós usamos para poder viver em paz, que a gente acredita que seja paz, porque nós fomos construindo isso de uma forma sem entendimento. Mas hoje o Senhor quer nos revelar mais, e o Senhor quer tirar todo o véu que encobre, para que nós possamos realmente não permitir que o nosso cinto apodreça. Tá? O Senhor deseja que nós sejamos o quê? Com o rosto desvendado e que nós possamos refletir face a face, gente. Então, que a palavra venha nos ajudar quanto a isso. Agora vamos ver o versículo 6 e 7, diz assim: E passado muitos dias me ordenou Yahvé, dispõe-te, vai ao Eufrates e pega o cinto que te mandei esconder ali. Então fui às margens do Eufrates e retirei o cinto do lugar onde havia escondido. O cinto havia apodrecido e não prestava mais para nada. Então Jeremias volta lá e vê que o cinto está apodrecido e inútil. Aqui a chave é: quando nos afastamos de Deus, nossa identidade se corrompe.
perdemos o brilho, a utilidade e a força. Aqui o povo havia se afastado de Deus. Os sacerdotes aqui haviam o quê? Esquecido da palavra de Deus e estavam falando as coisas conforme o seu entendimento, porque eles inclusive acreditavam mais nos deuses dos outros povos, colocaram até adoração dentro do templo. Então foi totalmente, realmente contaminado tudo isso. Então perdeu a identidade, se corrompeu, aquela identidade que o Senhor deu para eles quando tirou eles lá do Egito. Hoje, o que mais o mundo deseja, o que mais as dores não trabalhadas nos fazem, é nossa identidade corrompida. Quantas das nossas dores corrompem a nossa identidade e nós perdemos o verdadeiro brilho, a verdadeira utilidade e a verdadeira força. Tá? Agora, no versículo 8 a 11, vamos dar uma olhadinha. Em seguida veio minha palavra do Senhor. Assim dizia Yahvé: eis que, semelhante, farei apodrecer o orgulho de Judá e a grande arrogância de Jerusalém. Muitas vezes a gente acredita que não tem orgulho, que a gente não tem arrogância, mas sabe, amados, quando a gente está protegendo a nós mesmos contra uma crítica, isso, aquilo, e usando até coisas boas e lícitas aos olhos humanos, nós ali no íntimo, nós temos o quê? Um orgulho, porque nós temos receio de realmente de trabalhar quem nós somos. Então o orgulho ele se manifesta em nuances muito diferentes, porque é fácil a gente falar, fulano é orgulhoso, é nariz empinado. Esse orgulho ele é muito fácil de detectar. Mas e aquele orgulho revestido com coisas aparentemente lícitas e boas? É isso que hoje o Senhor quer refinar na nossa vida. Porque a maioria dos cristãos genuínos, eles não têm mais aqueles pecados grosseiros, mas o Senhor agora quer que a salvação da nossa alma, o refinar da nossa alma. E aqui diz assim: este povo impiedoso e maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a teimosia das intenções de seu coração. Meu amado, minha amada, você sabe qual realmente a intenção do seu coração? Quando tudo que nós fazemos, existe uma intenção por detrás. Só que nós vivemos num mundo tão automaticamente que nós vamos seguindo a massa. Ou a massa para quem está estudando, ou a massa para quem está trabalhando, ou a massa religiosa. Nós não fomos trabalhados desde a nossa infância a questionar inteligentemente. Nós fomos ensinados a criticar, a falar que aquele não é nosso ponto de vista, mas nós não fomos ensinados a propor, a construir, a fazer. E cada vez mais a nossa nação está sendo levada para um engodo enorme da crítica e da divisão. Um povo dividido quebra-se. Uma casa dividida, ela o quê? Perde toda a batalha. Esse tem sido a grande artimanha que Satanás tem feito no nosso país. E também dividindo os cristãos, porque um acredita que o batismo é por imersão, o outro acredita que o batismo não precisa ser por imersão, e vão pegando esses detalhes e tirando o ponto central, que é Jesus Cristo, que nós somos o corpo de Cristo. E aí há divisão, não há união. Que possamos acordar, o inimigo está dançando na nossa nação, sabe? Porque os bons, eles estão se calando, estão fazendo que não tem olhos para isso, e o mal tem avançado. Então eu te convido para você dar um like nesse vídeo, para você compartilhar, porque se você dá uma olhadinha no meu canal, é baixíssimas pessoas que vêm e crescem o canal. Por quê? Assuntos que é do bem, não tem grande relevância para o YouTube espalhar. E outra coisa,
As pessoas que não são do Senhor, elas muitas vezes fazem comentário, fazem um monte, e muitas vezes coisas ruins. E isso, o quê? Piora todas as coisas. Nós precisamos aprender a trabalhar com as ferramentas também que tem hoje na tecnologia, para realmente falar, passar a palavra de Deus. Eu hoje estou como mentora da comunidade Mulheres com Propósito, voltada principalmente para mulheres cristãs. Poucas mulheres ingressam. E é para trabalhar as dores da alma, mas muitas preferem ficar tomando antidepressivos, ansiolíticos, preferem estar num casamento infeliz. Não estou dizendo que é para sair do casamento, mas é para saber construir relacionamentos saudáveis, construir bons relacionamentos com os filhos, saber conversar, saber o que está na atualidade, saber conversar no sentido de poder não os filhos não acharem os pais atrasados, para saber trabalhar as dores. Mas as pessoas, principalmente as mulheres, eu estou falando aqui, elas preferem estar no movimento do fazer, 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 mas ali não trabalham o seu íntimo. O Senhor tem nos conclamado. Você acha? Nós temos um grande público cristão no Brasil. Se esse grande público cristão no Brasil tivesse uma vida edificada realmente e sua alma curada, o nosso país estaria desse jeito? O nosso país estaria com tanta divisão, com tanta proclamação de ódio? Não estaria, gente. Então, eu não estou dizendo nem de um lado nem do outro, mas eu estou dizendo da forma que nós não estamos na unidade nem na edificação. Então, veja, aqui Jeremias estava falando para Israel sobre o que eles estavam confiando em outros deuses, porque eles acreditavam que os outros deuses faziam mais do que o próprio Deus deles, porque o Senhor estava permitindo vir seca, eles estavam passando por grande seca. O Senhor estava permitindo vir algumas coisas que estavam acontecendo ruins aqui, para que eles pudessem voltar a Deus, mas pelo contrário, eles iam procurar ajuda de outra forma. Quantas vezes o Senhor está permitindo acontecer tanta coisa no nosso país e nós estamos buscando tantas outras divisões para isso? Que nós possamos acordar. A palavra de Deus é atual, só muda o contexto, só muda o histórico, mas fala do coração do ser humano, fala do que vai nas entranhas do ser humano, e isso não muda. Nós estamos voltando na época da barbárie, sabe? Tanto tráfico e sequestro de pessoas hoje existe, tanto abuso em crianças hoje existe. Então, a ingenuidade muitas vezes do não conhecer está nos levando a sermos apáticos a tudo que está acontecendo. Então, amados, que nosso cinto possa se tornar um cinto sempre em linho branco, possa se tornar um cinto sempre ali atado à nossa intimidade com Deus. Porque veja, quando Jeremias foi lá pegar esse cinto, ele estava apodrecido. E esse cinto apodrecido ali estava mostrando o orgulho de Judá e de Jerusalém, que os tornou imprestável. Eles deveriam ser como um cinto colado à cintura de Deus, mas escolheram o quê? A idolatria. E o que não serve ao propósito divino acaba quebrado. Onde nós temos colocado o nosso coração? Olha o versículo 11 para essa fala que eu falei. Pois assim como o cinto se apega à cintura do homem, assim eu fiz com que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se apegasse a mim. Então você vê o Senhor aqui falando, eu queria que vocês se apegassem a mim, declara o Senhor, a fim de que os constituíssem no meu povo para o meu renome. Não é para o nosso nome, é para o renome do nosso Deus, para o renome do nosso Deus, para a glória, a honra e louvor. Todavia, eles preferiram não me dar ouvidos, afirma o Senhor. Ó Senhor Jesus, hoje nós somos aqui nessa época de Jeremias, sabe? E a melhor forma também, amados, não é a gente fazer as pessoas engolirem o evangelho,
é nós sermos sal e luz nessa terra. É nós termos atitudes diferenciadas, termos um diálogo diferenciado, termos valores claros, sabe? Então, o Senhor está nos conclamando. Agora, vamos ver a partir do versículo 12, que vai falar as vasilhas de couro cheio de vinho. Diz assim: portanto, tu lhes comunicarás esta palavra. Assim diz o Senhor Deus de Israel: toda vasilha de couro própria para guardar vinho deverá ser cheia. E se o povo te contestar, dizendo: será que não sabemos nós muito bem que toda vasilha de couro como esta deve ser cheia de vinho? Porque ele vai falar algo meio que óbvio, né? Então lhe profetizarás: assim diz o Senhor: eis que eu farei que todos os habitantes dessa terra fiquem embriagados, até mesmo os reis que se assentam sobre o trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Eu mesmo os despedaçarei, o colocando uns contra os outros, tanto os pais quanto os filhos. Nem a piedade, nem a misericórdia, nem a compaixão me impedirão de destruí-los. Aqui o Senhor já tinha dado a sentença final. Deus aqui está usando outra metáfora. Ele usou do cinto, agora ele está usando a metáfora dos jarros de vinho. Todos ficariam embriagados, não de vinho literal, amados, mas de confusão, de desorientação e juízo. Todos, cada um estaria falando alguma coisa. Agora, hoje, se nós formos olhar para o que Cristo nos deixou, principalmente ali no Sermão do Monte, tira toda a confusão, tira toda a desorientação, tira todo o juízo. Nosso coração está longe disso. Eu me pego muitas vezes revoltada e eu falo: Senhor, o que é isso? O meu coração? Eu quero realmente aprender a orar pelo meu próximo. Eu quero aprender realmente a orar pelas autoridades, a orar realmente, interceder, sabe? É muito fácil a gente julgar e entrar em discussão, mas o Senhor hoje está nos conclamando a jejuar, a orar, a realmente colocar, sabe, veste de sacos, cinza na cabeça. Veja, o povo aqui, eles estavam todo o quê? Confuso, desorientado, e porque eles estavam embriagados com esse vinho. E quando rejeitamos a Deus, nossa mente e coração perde clareza e ficamos vulneráveis à destruição. Por isso que hoje eu trabalho com o método Claire, que a primeira letra é o C, é trabalhar a clareza da nossa identidade. Depois o L, que vem a luz, colocar a luz. E a luz, ela vem por meio de perguntas adequadas para saber o que vai no nosso coração. Amados, nós precisamos começar a trabalhar e olhar para nossas entranhas, assim como Davi falava: Senhor, esquadrinha, me esquadrinha, vê se há em mim algum caminho incorreto, sabe? Me coloca no caminho certo. E isso, amados, gera dor, porque nós vamos ter que enfrentar conversas muitas vezes difíceis, vamos ter que enfrentar dependências emocionais, enfrentar zonas de conforto que nós estamos, enfrentar doutrinas que não estão de acordo integral com a palavra de Deus. E isso significa o quê? Tirar esse embriaguez. Porque não significa porque nós estamos dentro de uma igreja que nós não estamos embriagados. Tá? Agora vamos ver agora a partir de Jeremias 15, diz assim, que aqui Jeremias, Deus, o Senhor falou que já está determinada a destruição. E aqui vai falar sobre o perigo do cativeiro que está iminente já a partir do versículo 15. Sendo assim, escutai e prestai atenção. Não sejais arrogantes e teimosos, porquanto Yahvé falou. Quando eu falo para vocês sobre como está o nosso coração, sobre muitas vezes a nossa religiosidade que acaba fechando as portas para a comunhão com outros. Então, tudo isso, amados, se chama arrogância, se chama teimosia.
sabe? Quantas pessoas que eu conheço que são cristãs há 30, 40 anos e nunca leram a Bíblia por completo. Eu, por exemplo, eu não sou de ler a Bíblia em um ano, porque para mim isso é bater tabela. Eu li a Bíblia esse ano, eu li a Bíblia o ano passado. Eu li. Agora eu te pergunto, quanto você ganhou em cada capítulo? Eu gosto de ruminar, adentrar, conversar com o Senhor, orar. Porque assim, tem que fazer a palavra, ela tem que substantificar dentro de nós. Ela tem que entrar dentro de nós e ressoar. O Senhor tem que ser o nosso estilo de vida. Certo? Então, que nós possamos realmente, assim, começar a ver tudo isso de forma diferente. Porque quando eu falar, eu fiz isso, fiz aquilo, não sei, isso é arrogância. Tá? Por isso que a gente tem que consultar o nosso coração. Aqui também diz: dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que cheguem as trevas, e antes que vossos pés tropecem nos montes escuros, antes que, esperando vós a luz, ele a transforme na mais densa escuridão e reduza a noite sem fim. O Senhor está falando aqui que vai já acontecer isso, mas ele está dando a oportunidade de arrependimento. Não é porque um destino já está selado, aqui que eles iam ser para o cativeiro, que cada um não podia se arrepender, que cada um não podia olhar para o seu coração e voltar o seu coração ao Senhor. Contudo, se não ouvirdes, prantearei em segredo por causa do vosso orgulho. Então o Senhor está falando, não é a minha responsabilidade de fazer isso. Vocês que estão cavando isso para vocês. Amados, quantas escolhas errôneas que nós fazemos, quantas coisas nós estamos colhendo também na nossa saúde por não ter disciplina. E depois nós muitas vezes ficamos até magoados com Deus porque não responde nossa oração. Mas nós não tomamos para nós a responsabilidade. E o Senhor está deixando claro aqui, por causa do vosso orgulho. E os meus olhos chorarão amargamente, e se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Eterno foi levado cativo. Amados, você acha que o Senhor está repreendendo o filho a quem ama? Você acha que o coração do Senhor está alegre? O coração do Senhor não estava alegre já há muito tempo por tudo que estava acontecendo, mas na hora da repreensão também dói. Nós que somos pais sabemos disso. Jeremias clama, escutem, não sejam orgulhosos. Também ele chora, Jeremias também aqui mostra a ele o coração de Deus. Ele chora em segredo pela soberba do povo. O orgulho é a raiz da queda. Porque o orgulho, gente, ele endurece o coração. Ele deixa rígido nas suas formas de pensar. O medo é o outro instrumento que muitos religiosos usam. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo, que não sei o que lá, não sei o que lá, que não sei o que lá, não sei o que lá. Ai de você, se você não seguir tais e tais coisas, se isso não acontecer assim. Calma. Isso é o que? É manipular pelo medo. Hoje nós sabemos que várias pessoas, principalmente líderes em empresa, líderes religiosos, estão ali por um narcisismo. E eles têm habilidades fantásticas usadas para colocar o evangelho do medo, o evangelho da escravidão. Temos que tomar cuidado, sabe? Então, por isso que nós temos que adentrar a palavra, conhecer a palavra. Nós temos que conhecer o coração do nosso Pai, do nosso Deus. Aí vai dizer assim, olha, dizei, pois, ao rei e à rainha mãe, eis que é chegado o tempo das vossas humilhação. Descei do trono, pois as vossas coroas gloriosas já rolaram de sobre as vossas cabeças. Querendo dizer, vocês já perderam, já foi. Não adianta mais ficar orgulhoso onde vocês se encontram. Ele diz, as cidades do Negueb estão fechadas e não há quem nelas consiga entrar. Todo Judá foi levado cativo, todos foram exilados. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte, porque vinha lá, a Babilônia vinha do norte, né? Onde está o rebanho que te foi dado, o teu grandioso e lindo rebanho, Então
Então a profecia atinge até os reis, os líderes, todos serão humilhados, porque rejeitaram a dependência de Deus. Rejeitaram. E ele fala, olha, tá vendo? Deus aqui está falando, já levanta os olhos, ó, eles já estão vindo. Já estão vindo. E depois ele fala, que dirás quando instituírem como dominadores sobre ti aqueles com quem cultivaste amizade e aliança? Não terás dores como as de uma mulher em trabalho de parto? Se disseres no seu coração, por que toda essa calamidade se abateu sobre nós? Isso acontece porque as pessoas não param para refletir tudo o que aconteceu. Nossa, por que isso aconteceu sobre nós? Continuando, ora, sabe que foi por causa de teus muitos graves pecados que as tuas vestes foram levantadas e foste violentada. Quer dizer, não foi mais uma coisa normal. Aqui está dizendo, Deus confronta Jerusalém diretamente. E está falando o que Jerusalém fez, né? E aí vai falar aqui, se disseres no seu... Não, 21. Que dirás quando instituírem como dominadores sobre ti aqueles com quem cultivaste amizade e aliança? Lembra que eles cultivaram amizade e aliança? Inclusive o rei Ezequias mostrou todo o tesouro que ele tinha para o pessoal ali da Babilônia. Não terás dores como a de uma mulher em trabalho de parto, que eu acabei de falar, né, já. E depois vai falar, vocês agora vão ser violentados, não vão respeitar vocês. E o versículo 23, pode o etíope mudar a sua pele? Pode o leopardo alterar as suas pintas? Assim também podereis vós fazer o bem, estando tão habituados a fazer o mal. Ó Senhor Jesus. Então está dizendo, vocês já entraram nas entranhas de você fazer o bem. O Senhor está confrontando diretamente Jerusalém quando ele diz, pode o etíope mudar a cor da pele ou o leopardo mudar suas manchas? Assim também vocês acostumaram a praticar o mal, não conseguem fazer o bem. Aqui está o ponto central, gente. Sem transformação divina, nós vamos permanecer presos ao pecado. E o resultado disso vai ser a vergonha, uma nudez e uma destruição exposta. Tá? Então vai dizer assim, por isso eu vou espalhar vocês como palhas, como palha. Vocês serão levados do vento do deserto. Esta é a tua sorte, porque determinei para ti, assegura o Senhor, porquanto te esqueceste de mim, me abandonaste e confiaste em mentiras. De igual modo, levantarei as tuas roupas sobre o teu rosto e as tuas vergonhas todas expostas. Porque veja, a parte da íntima do ser humano, ela é exposta em compromissos íntimos de um casal. E não é para ser exposta mediante ao povo. Isso é vergonhoso. Então, quer dizer, tudo aquilo que você considerava íntimo vai ser exposto para todos. Tá? De igual, aí vai falar, eis que tenho observado os teus atos abomináveis. Não é de uma hora para outra, eu venho observando esses atos abomináveis. Teus muitos adultérios, aqui a adoração de outros deuses, os teus relinchos sensuais. Aqui tinha muito as prostitutas, a prostituição cultual, tá? Toda a tua prostituição, absolutamente sem pudor, sobre as colinas e nos campos, porque nos campos eles achavam que ia estar mais próximo ao Altíssimo, ao Deus da adoração deles, ou no campo debaixo de árvores frondosas para a mãe, hoje a gente fala mãe natureza, né? Ai de ti, ó Jerusalém, até quando continuarás desse jeito? Impura? Então, o que nós vemos aqui claramente? Nós vemos, em primeiro lugar, que nós somos chamados para estar colados a Deus, como um cinto à sua cintura. E outra coisa, que o orgulho e a idolatria nos apodrecem por dentro, tornando-nos inúteis para o propósito de Deus. Assim, amados, como o cinto podre e o jarro quebrado, sem Deus não temos firmeza, nem utilidade, nem identidade. E agora eu te pergunto, o seu coração tem estado com o cinto colado em Deus? Ou já começou a apodrecer pelo orgulho, por divisões no seu coração, pelas falsas seguranças,
que você tem buscado, por aquelas feridas emocionais que você não quer olhar. O chamado de Jeremias é claro. Precisamos voltar a nos apegar ao Senhor e ter a genuinidade da nossa verdadeira identidade, quem nós somos nele, antes que sejamos quebrados como jarros sem valor. E se você deseja se aprofundar nesse processo da salvação da sua alma, eu te convido para você vir para a comunidade Mulheres com Propósito, Transformadas para Transformar. Lá nós trabalhamos juntos o emocional à luz da palavra de Deus e aprendemos a alinhar os amores do nosso coração com a vontade dele. O link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu também te convido, amados, a você curtir, se inscrever no canal e compartilhar. E lembre-se, você se torna aquilo que ama. Escolha amar a Deus acima de tudo.